A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada pelo nosso Senhor, noite de sábado, para buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E é com muita alegria, meus irmãos, que estamos aqui, para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e não deixe de deixar aí a sua inscrição, o seu gostei, de compartilhar esses vídeos com os seus amigos, para que a palavra do Senhor possa ser cada vez mais espalhada por esse mundo. Amém? Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, hoje eu convido você a meditar comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e eu lhe peço, Pai, que me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Abra o nosso entendimento espiritual, meu Deus, para que entendamos o teu querer. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus, e é com muita alegria, conforme eu já disse, que estamos aqui para mais um dia de meditação. Hoje, então, com essa passagem maravilhosa aqui, onde o apóstolo Paulo, aleluias, escreve ali a Timóteo, para que eles, aquela igreja que Timóteo estava ali à frente, pudesse estar sempre em oração, intercedendo, por todos os homens, e sempre com ações de graças, conforme a gente leu aqui no versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, Paulo estava ensinando ali o seu filho na fé, Timóteo, a estar passando também para os outros irmãos essa tão grande necessidade que é a da oração, da intercessão. E aí, continuando, diz aqui, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, meus irmãos, a gente tem visto dia a dia, o mundo indo de mal a pior, mas com certeza, muitas vezes é por falta de oração, irmãos, por falta de intercessão da igreja do Senhor. Aleluias, a gente sabe, que verdadeiramente nesse mundo nós teríamos aflições, assim como Jesus disse, mas era para termos o quê? Bom ânimo. Então, irmãos, e também o Senhor está sempre, falando através da sua palavra da necessidade de nós orarmos. E aqui, então, o apóstolo traz, inspirado pelo Espírito Santo, mais uma vez, essa necessidade da igreja do Senhor estar em oração, intercedendo, clamando ao Senhor a misericórdia dele, a sua proteção, para que tenhamos o quê? Uma vida quieta e sossegada. Então, aqui diz no versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Aleluias, né? Então, por isso a necessidade, né, da oração. Por isso que nós não devemos deixar de orar, né? Aleluias. E aqui, olha, continuando fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Então, o único que é o nosso mediador, o único que leva, né, a nossa petição ao Senhor Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta nenhum de nós, né, fazer oração para qualquer outro ser, né? Para qualquer outra pessoa, para aqueles que a gente julga ser santo. Não, irmão, santo é aquele que é separado por Deus, aleluias, né? Aquele que procura estar longe do pecado, mas não tem poder, né, para poder fazer nada. Nenhum de nós, né, temos o poder de fazer nada, de interceder, no sentido de mediar, aliás, né? Então, o único mediador que existe entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E aí, olha, o apóstolo Paulo fala, né, no versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, né? Então, aleluias, estando em paz uns com os outros, estando em comunhão uns com os outros. Então, meus irmãos, nessa noite, né, o que a gente aprende aqui com a palavra de Deus é de nós estarmos cada vez mais orando, né, para que a gente possa ter uma vida quieta, uma vida sossegada aqui neste mundo, né? A gente sabe que é difícil, com certeza, né, porque o amor já está esfriando, a gente vê dia a dia, né, e é cumprimento da palavra do Senhor, mas ainda assim nós devemos acatar essa ordenança aqui, né, essa orientação, aliás, aqui, né, do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, de estarmos orando, né, por todos aqueles que estão em iminência, que estão nas lideranças, orando pelos governos, independente se é da direita, da esquerda, do centro. Não, irmãos, nós devemos orar, né, orar uns pelos outros, porque senão, irmãos, aí que a situação vai ficar cada vez pior, né? Então a gente tem que estar sempre em oração, intercedendo uns pelos outros. Amém? Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa, né? E nessa hora eu convido você para nós estarmos juntos fazendo a oração da fé. Amém? A oração onde nós vamos colocar aqui aos pés do Senhor as nossas petições. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite maravilhosa para podermos clamar ao Senhor, assim como a gente meditou na palavra do Senhor nessa hora. Vimos, meu Deus, quão agradável é para o Senhor nós estarmos orando uns pelos outros. E nessa hora eu quero te apresentar, Senhor, cada um dos ouvintes da palavra do Senhor, cada um inscrito aqui desse canal, Senhor, que o Senhor possa visitar essas vidas, as suas famílias, Pai. Repreender todo o mal, Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, meu Deus, aqueles que se encontram em eminência, aqueles que se encontram nas lideranças dos governos, Pai. Ó Deus, que cada um possa ter compaixão do pobre, compaixão de cada um, meu Pai, cada uma pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa tocar nesses corações, que repreenda também, Pai, todo tipo de corrupção, todo mal, Senhor. Tudo aquilo, meu Deus, que as pessoas fazem, Pai, que acabam prejudicando umas às outras, Senhor. Repreende o mal, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos tudo em Tuas mãos, Pai. Eu apresento também aqueles que se encontram nos hospitais, Pai, nas ruas, nos presídios, Senhor, nos orfanatos, nos asilos. Pai, aqueles que se encontram desesperançados, desesperados nessa hora, que o Senhor possa visitá-los, Pai, trazendo paz, trazendo, meu Deus, alívio, meu Pai, trazendo solução, meu Deus, para aquilo que estão passando, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigada por mais essa oportunidade, que o Senhor continue conosco, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.